Turma, então vamos lá nessa terceira aula, tá? Dessa aula básica de língua. A gente vai começar a perceber agora uma coisa importante, que é a parte da estrutura silábica, porque daí vem a questão da separação silábica e a gente vai começar a perceber algumas coisas que vão ajudar a gente a não ter errinhos básicos na língua, tá? Na redação, por exemplo, e nas questões de modo geral, tá bom? Primeira coisa que a gente vai olhar aqui, a gente falou então na aula anterior sobre a questão das vogais e das consoantes. Então a gente falou de vogais orais e vogais nasais. Quero só que vocês percebam o seguinte, que eu estou marcando aqui, ó, o que é V é vogal, o que é C é consoante, tudo bem? Isso vai ser importante pra gente. E aqui eu começo a mostrar para vocês a chamada estrutura silábica da língua portuguesa. Português é uma língua de base vocálica. O que significa isso? Todas as sílabas da língua portuguesa, elas têm vogal, tá? Então é assim, a condição para que nós tenhamos sílaba em português é que nós tenhamos uma vogal, um som vocálico. Já antecipo, posso ter duas vogais na mesma sílaba? Não posso. Se eu tiver duas vogais ou duas letras que representam vogal na mesma sílaba, uma delas vai ter o som de semivogal, que a gente vai falar depois, tá bom? A priori, o que nós temos? Nós temos sempre uma vogal e essa vogal vai apoiar as semivogais e as consoantes. Então a gente tem, vamos só recordar, vogal é o som que é produzido apenas com a abertura e o fechamento da boca e a passagem do ar. Enquanto a consoante é produzida com o obstáculo, lembra? Língua, dente, palato, por aí vai, tá bom? Então, o conceito elementar aqui é o seguinte, ó, isso aqui vai indicar a separação silábica, tá? A estrutura do português, ela vai ter, para cada sílaba, uma vogal. Então, eu posso ter sílabas formadas apenas por uma vogal, que é o caso aqui da palavra asa, uma vogal formando uma sílaba. Embaixo eu coloco a estrutura formada por consoante e vogal. E aqui eu tenho casa. Repara que eu tenho uma palavra que tem as duas sílabas formadas pela estrutura, consoante e vogal. Tudo bem? Posso ter o inverso também, formada por vogal e consoante. Tudo bem? Repare que isso aqui é o que a gente vai chamar, ó, o que está acontecendo aqui, esse I, esse S, é o que a gente vai chamar de encontro consonantal. Depois a gente conversa, tá? Então repara, ó, eu tenho a palavra isca, vogal e consoante, tudo bem? A outra estrutura que está logo na sequência é a formada por consoante, vogal e consoante. Olha aqui a palavra perto, observa a estrutura. A outra, muito parecida, mas não é igual, repara. Eu tenho consoante, consoante e vogal. Está aqui a palavra preto, tá bom? Então repare que a palavra preto e a palavra perto, apesar de parecidas, tem aí uma natureza diferente de estrutura silábica, tudo bem? Um outro exemplo é aquele formado por vogal, consoante e consoante. Olha a palavra instante, tudo bem? E aí uma sílaba um pouco mais complexa, o que vem na sequência, a palavra trem, onde eu tenho consoante, consoante, vogal e consoante. Tudo bem? Um pouco mais complexa, consoante, consoante, vogal, consoante e consoante. A palavra transporte. Repara, então eu tenho uma sílaba com 5 letras, mas eu tenho só uma vogal. Tudo bem? Uma vogal. Agora olha embaixo essa outra estrutura. Eu tenho uma consoante, uma vogal, depois mais 3 consoantes. A palavra tungstênio. O que é tungstênio? Você tem uma caneta esferográfica aí. A sua caneta esferográfica tem na ponta dela uma bolinha. Essa esfera é de tungstênio, tá bom? Então repara.
uma consoante, uma vogal e depois mais 3 consoantes formando a sílaba, tudo bem? É muito importante você perceber que eu já coloquei as palavras aqui separadas, tá? E essa separação silábica, olha lá como ela está marcada, tá? Então sempre sobra de cada lado, exceto no trem que é monossílaba, em cada parte aparece uma vogal. Aí você está vendo aqui a palavra tungstênio, que ela terminou com 2 sons vocálicos, tá? Guarda um pouquinho, depois a gente vai falar sobre ele. Aqui você está tendo aqui um exemplo que é um ditongo, tá bom? Então aqui, a estrutura silábica do português, como a gente está vendo aqui até agora, ela é formada por a base vocálica, tá? Então aqui, ó, a base é vocálica, então eu tenho sempre uma vogal, e você está enxergando aí, uma vogal, consoante e vogal, e isso vai se alternando. Tudo bem? Então vá percebendo essa estrutura, por favor, e ela que ajuda você a organizar a estrutura da palavra em português, tá? Então é assim, pela quantidade de vogais, eu conto a quantidade de sílabas. Onde você vai aproveitar isso que eu estou falando agora? Por exemplo, quando a gente for fazer a divisão de sílaba poética, que tem uma aproximação, mas não é a mesma coisa, tá? Mas já vale a pena perceber isso aqui, tá bom? A noção de ditongo, de tritongo, de hiato, também você vai usar lá na frente, tá certo?